caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 17. Não é o título do nosso jornalzinho? 17º domingo do tempo comum. Não se preocupe com as crianças, deixe as crianças brincar, deixe chorar, não tem problema, não atrapalhe o pai, pode deixar à vontade. E nesse 17º domingo do tempo comum, as leituras vêm nos mostrar que Deus está muito preocupado em saciar a fome dos homens. Deus está muito preocupado em dar a cada um de nós um pão que seja capaz de nos saciar por completo. E ao mesmo tempo nos alerta que esse mesmo Deus, Ele conta com cada um de nós batizados para que não falte o pão para ninguém. A partilha, a generosidade, para que não falte o pão do amor, para que não falte o pão da justiça, para que não falte o pão da paz. E nós vamos perceber isso nessas 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, segundo livro dos Reis, capítulo 4. O livro dos Reis é o Antigo Testamento. O livro dos Reis fala das tradições de Israel, principalmente sobre 2 grandes profetas, Elias e Eliseu. E a época que foi escrito esse segundo livro dos Reis, foi uma época muito bagunçada, tanto na política quanto na vida social. Isso lá no Reino do Norte, cuja capital era Israel. Mais ou menos no ano 874 a.C. Portanto, faz muitos anos. Cristo viveu há 2017 anos, há 2018 anos atrás. E essa primeira leitura foi escrita 874 anos antes do nascimento de Jesus. Os reis que governavam o reino do norte, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Joacás, eles estavam fazendo algo muito difícil para os profetas concordarem. Estavam fazendo alianças com povos que cultuavam outros deuses, que não era o Deus único, o Deus verdadeiro, que eles chamavam de Javé, outros chamavam de Jeová. E os profetas que surgiam nessa época diziam: nós precisamos colocar as nossas esperanças somente em Deus. Não é a força de um exército que vai nos levar para o céu, mas é a nossa entrega total ao projeto de Deus, a nossa entrega aos planos de Deus. Só que os reis não queriam nem saber de ouvir os profetas, e aos poucos o culto a outros deuses foi entrando dentro de Israel e tomando parte na vida do povo, tomando parte no coração do povo. O culto ao verdadeiro Deus foi ficando de lado, e muitas vezes com a conivência dos próprios reis. E aí entra em Israel o culto ao Deus Baal, entra em Israel o culto ao Deus Astarte. E aí no campo social começa a se multiplicar as injustiças, porque não tinha mais um Deus único, um Deus verdadeiro. Cada um tinha o seu próprio Deus, que lhe dava a liberdade de dizer: o meu Deus pensa assim. Meus irmãos, isso acontece muito hoje. Quantas igrejas surgem a cada minuto no nosso país? Cada uma com um Deus diferente. Um Deus que atende às minhas necessidades. O que nós estamos assistindo é uma tentativa de domesticar Deus. Eu faço isso para Deus e Deus tem a obrigação de fazer isso por mim. Não é essa a proposta do Deus único e do Deus verdadeiro. Nós não temos direito de pedir nada para Deus. Deus já nos deu muito mais do que nós merecemos. Deus já nos deu a vida. E essa vida precisa ser uma vida pautada pela justiça, pela paz, pelo amor.
Mas quando eu não estou contente com esse Deus, aí eu começo a procurar um lugar onde eu crio um Deus à minha imagem e à minha semelhança. E aí eu começo a deturpar a palavra de Deus. Não foi eu que criei um Deus à minha imagem, foi Deus que me criou a sua imagem e a sua semelhança. Eu não tenho direito de domesticar Deus, eu não tenho direito de fazer de Deus um empregado meu. E é isso que nós andamos assistindo todos os dias. Estão corrompendo a imagem do Deus único, do Deus verdadeiro, usando para satisfazer interesses pessoais. Muitas vezes usando de Deus para enriquecer. E o profeta vem lutar contra tudo isso. 874 anos antes de Cristo já se lutava contra esses falsos deuses. E nós continuamos lutando hoje. O texto que nós lemos hoje, na primeira leitura, nos mostra que depois da morte de Elias, quem sucede Elias é Eliseu. Portanto, Eliseu é o personagem principal dessa nossa primeira leitura. E o povo confiava muito em Eliseu, a ponto de chamar Eliseu de profeta dos milagres, porque suas ações mostravam a presença e a força de Deus na vida do seu povo. E a leitura de hoje fala que um homem foi até Eliseu e ofereceu alguns pães a Eliseu. Isso era muito comum em Israel, principalmente porque Eliseu era um sacerdote. Era muito comum que se levasse os frutos, os primeiros frutos, para oferecer a Deus através do sacerdote. E o sacerdote tinha essa função, pegar aquelas ofertas e entregar a Deus, colocar lá no Santo dos Santos. Só que Eliseu faz o caminho contrário. Eliseu pede para que aqueles pães possam ser distribuídos, quebrando assim uma regra que tudo aquilo que era ofertado no templo deveria ser entregue ao sacerdote, e o sacerdote entregava a Deus. Então, há ali uma quebra do ciclo. E aí a pessoa que pega aqueles pães, imagina, tem aqui poucos pães, não vai dar para saciar todo mundo. Então essa cena nos mostra, meus irmãos, que quando nós somos capazes de partilhar, quando nós saímos do nosso egoísmo, os dons que Deus nos deu chegam a todo mundo. Ser generoso não é empobrecer. Ser generoso é fazer gerar a vida em abundância. É essa a forma que Deus age no mundo. Nos torna homens e mulheres generosos, nos torna homens e mulheres capazes de ir ao encontro do outro, muitas vezes que passa fome. E não é somente fome de pão, não, gente. Nós vivemos num mundo em que existe fome de justiça, existe fome de saúde, existe fome de saneamento básico, existe fome de paz. E nós, enquanto seguidores de Jesus Cristo, nós somos responsáveis para fazer com que a paz chegue aos corações dos homens, de fazer com que a justiça impere no nosso meio, de fazer com que o amor atinja as nossas famílias. Quantas famílias estão desestruturadas porque ainda não aprenderam a viver o amor? Porque ainda pensam somente em si, não são capazes de ver a dor e a necessidade do outro, porque estão muito preocupadas em viver para si, se tornam orgulhosas. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o orgulho transformou um anjo em demônio. Lúcifer era um anjo, mas por orgulho ele virou demônio. Mas a humildade pode transformar homens em anjos. Por isso a palavra de Deus nos convida a embarcar nesse caminho de humildade, ser simples. A nossa simplicidade pode transformar o mundo.
Nós cristãos somos a segunda ou a terceira maior religião do mundo. E por que é que o mundo não está melhor? Se nós semeamos o amor, se nós semeamos a paz, porque muitas vezes o nosso coração está dominado pelo orgulho, pela autossuficiência, pela arrogância, pela prepotência. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 4. Essa carta, ela foi escrita no ano 61 da nossa era. Portanto, não é uma carta, não é um texto tão velho quanto a primeira leitura. Ano 61 da nossa era, em que Paulo faz um resumo de tudo que ele pensa e de tudo que ele acredita. Quem escreve essa carta foi São Paulo. São Paulo, aquele mesmo que perseguia cristãos e que depois teve um encontro com Jesus e mudou de vida. Então, depois dessa mudança de vida, o que é que Paulo faz? Paulo começa a contar a sua experiência com Jesus para os outros. E quando ele não pode ir pessoalmente, ele escreve. Essa carta aos Efésios, é um resumo de tudo aquilo que ele acredita, de tudo aquilo que ele pensa. E aí, nesse texto de hoje, da segunda leitura, ele vem fazer uma advertência àqueles que são batizados. Olha só a importância quando nós entramos para essa comunidade pelo sacramento do batismo. E ele vai dando pistas para que possamos viver bem o compromisso com Cristo, até chegarmos a ser homens e mulheres novos. O que Paulo está querendo dizer é que nós precisamos dar um passo a cada dia. Não existe aquele processo que muitas vezes nós escutamos. Eu garanto que muitos de vocês já escutaram: ontem eu era um pecador, hoje eu sou um convertido. Eu me converti. O que Paulo está querendo dizer é que não existe esse processo. A conversão é um processo que eu vou dando um passo a cada dia. Duvidem de pessoas que dormem pecadoras e acordam santas no outro dia. E tem muito por aí. Eu falo isso porque na minha família eu tenho a minha irmã que tem hora que dá vontade de dar uns tapas dela. Porque ela pensa, porque ela virou outra religião, ela pensa que ela é melhor do que todo mundo agora. Mas até ontem era pecadora. Por quê? O que aconteceu nessa noite? Então São Paulo vem dizer, é um processo que nós precisamos dar um passo a cada dia. Não existe conversão da noite para o dia. Existe mudança de hábito. Eu deixo de fazer determinadas coisas, porque a conversão verdadeira, ela começa dentro do coração. E o coração é um lugar tão sagrado que só Deus sabe o que tem ali dentro. Portanto, eu preciso me converter para Deus. Não é para os outros ficar vendo que eu converti. Por isso a necessidade da conversão do coração. E é isso que São Paulo tenta dizer nessa segunda leitura. E ele continua dizendo: suportai-vos uns aos outros no amor. Numa outra passagem, lá em Coríntios, no capítulo 3, São Paulo vem dizer que o amor tudo suporta. E agora, aos Efésios, ele está dizendo: suportai-vos uns aos outros no amor. Suportar no amor, meus irmãos, é suportar até aquilo que é insuportável. E muitas vezes o insuportável sou eu. Muitas vezes o insuportável é você que está sentado aí no banco. Quando a gente lê alguma passagem da Sagrada Escritura que fala de alguém, a gente logo pensa: ah, fulano deveria estar aqui para escutar isso. Mas eu também preciso escutar isso. A palavra foi feita para mim também. Nós não viemos aqui para o padre ficar passando mel na nossa boca, para a gente sair daqui dizendo que nós somos. Não. Nós viemos aqui porque nós estamos buscando um processo de mudança de vida. Eu quero ser totalmente de Cristo. Eu quero que a minha vida seja uma vida totalmente de Cristo. Eu quero que o mundo veja nas minhas práticas e nas minhas palavras que eu sou de Cristo. Eu não canso de repetir aquela frase de São Francisco que dizia que nós precisamos anunciar o Evangelho todos os dias, se for preciso usar as palavras.
para dizer que é a nossa vida que vai mostrar qual é o Deus que nós acreditamos. E por fim nós temos o Evangelho de hoje. Próxima vez vocês arrumam um guarda-chuva, né? O padre fica cuspindo em vocês. E por fim nós temos o Evangelho de hoje, capítulo 6 do Evangelho de São João. No capítulo 6 do Evangelho de São João, o evangelista vem tentar nos mostrar que Jesus é o pão que sacia a nossa sede de vida. Jesus é o pão que sacia a sede do homem. E diz o texto do Evangelho que Jesus, levantando os olhos, viu uma grande multidão, que certamente estava com fome. E na procura da solução para a fome dessa multidão que foi atrás de Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus envolve a comunidade dos discípulos. Olhemos lá no nosso Evangelho, no versículo 5 do nosso Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe. Se fosse hoje, Jesus ia dizer ao Filipe e a Olga. Não é? E o que é que Jesus disse a Filipe? Onde vamos comprar pães para que eles possam comer? E aí Filipe tem uma ideia, achando que resolveria dentro de um quadro econômico. Talvez com 200 moedas de prata nós poderíamos resolver a fome. Portanto, acha que com dinheiro pode resolver tudo. 200 moedas de prata era muito. No tempo de Jesus, um dia de trabalho era uma moeda de prata. Portanto, Judas vendeu Jesus por um mês de trabalho, 30 moedas de prata. Hoje, isso equivaleria mais ou menos a uns 7 mil reais. Para matar a fome por um dia daquela multidão. Aí tem a figura de André, versículo 8 e versículo 9 da nossa primeira leitura. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? André vê de forma diferente, embora não estivesse convicto de que era possível. O que é isso para tanta gente? E por fim, nós temos a figura de um menino. Temos aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Nem precisava dizer que tinha ali um menino. Podia dizer: olha, tem aqui 5 pães e 2 peixes. Mas nós podemos entender esse menino, criança, pequeno, como a comunidade dos seguidores de Jesus, que ainda estava pequena, que ainda era criança, ainda estava indefesa, uma comunidade que ainda estava carente. E essa comunidade simples, frágil, ela é chamada a resolver a necessidade das pessoas. E aí o milagre acontece, quando na nossa simplicidade nós colocamos tudo a serviço de Deus. Meus irmãos, quantos dons Deus nos deu? Quantos dons Deus nos cumula a todo instante? O que é que eu ando fazendo desses dons? Como é que eu estou retribuindo a tudo que Deus me dá a partir da minha assistência às pessoas que precisam de mim? Gente, dar pão a quem tem fome, nós não precisamos ir muito longe, não. De repente tem alguém que mora debaixo do mesmo teto que você, que está com fome de amor, que está com fome de diálogo, que está com fome de paz. Por isso nós precisamos olhar ao nosso redor. Se eu puder saciar qualquer tipo de fome de uma pessoa que está do meu lado, eu já estou dando a minha colaboração para que o reino de Deus possa acontecer. Nós esperamos esse reino há 2017 anos, e só não aconteceu porque o orgulho, a arrogância e a prepotência tomaram conta do coração de tantos irmãos nossos, que
que se dizem cristãos, mas não são capazes de estender a mão para quem precisa. Pensamos nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que o Espírito Santo, essa luz, hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Não vou desistir, quero tua presença.